worship you. Amen. Irmãos, como eu já falei outro dia, hoje nós vamos estar falando a respeito de um dos valores que eu imagino que deve ser restaurado. So, like I said the other day, today we're going to be talking about a value that I believe needs to be restored. Alguém lembra do que eu tinha falado? Does anyone remember what I had talked about? Tá bom, como todo mundo quer falar ao mesmo tempo, pode deixar que eu falo. A gente ia estar falando a respeito de jejum. We were talking about fasting. Eu entendo que o Senhor tem direcionado a nossa igreja. I understand that God has led our church, O Senhor tem direcionado a gente a um outro tipo de busca. and He's led our church to a different type of searching. Eu entendo que o Senhor tem direcionado, nos levando a tomar uma postura diferente na presença dEle. I understand that He's been leading us to take on a different behavior, different attitude before Him. Porque se nós continuamos da maneira que nós estamos, Because if we continue the way that we've been going, nós não vamos provar do extraordinário de Deus. we won't experience the extraordinary from God. E eu imagino que todos e cada um de nós que estamos aqui, And I believe that each and every one of us who are here, nós não viemos aqui simplesmente porque não temos nada que fazer no domingo. we didn't come here just because we have nothing else to do on Sunday. E também entendo que todos nós, quando viemos aqui, And I understand that all of us, when we came here, nós queremos receber algo da parte de Deus. we want to receive something from God. E também entendo que todos nós, incluindo eu, And I understand that all of us, including myself, necessitamos algo da parte de Deus. need something from God. Então, como nós já estamos falando há vários dias, And so, as we've been saying for several days now, for several weeks, nós estamos pedindo para que o Senhor refaça novamente ou faça uma vez mais aquilo que Ele já fez na humanidade. we're asking God to once again do what He did in humanity. Eu não estou pedindo aqui que seja feito nada que não está na Bíblia. And I'm not asking for anything that's not in the Bible. Eu não estou pedindo aqui que o Senhor venha fazer nada que seja contra a sua palavra. And I'm not asking us to do anything that's against His word. Eu simplesmente tenho orado e tenho buscado a Deus pedindo que Ele faça uma vez mais o que Ele já fez no início da sua igreja. But I'm just asking God to do again what He did at the beginning of the church. E falando a respeito de jejum, meus irmãos, And speaking about fasting, eu quero aproveitar e fazer você talvez entender, ou eu quero que você saiba algo. I want you to understand something, to know something. Tudo aquilo que eu venho aqui na frente falar a respeito da palavra de Deus, Everything that I come up here and say about the Word of God, eu tenho comprometido a minha vida a não vir falar nada aqui daquilo que eu não tenho vivido ou eu estou vivendo. I've committed myself to not say anything up here or to preach anything that I myself have not lived or am not currently living. Então, com relação ao jejum, deixa eu te contar algo que começou a acontecer faz alguns meses atrás. And so, regarding fasting, let me share something that happened a couple months ago. Se você não participou do sábado da manhã com Deus que nós tivemos, ali nós já começamos a dar uma introdução a respeito disso. So if you didn't participate with us in our breakfast with God on Saturday, then if you did participate, then you'll know that I already started talking a little bit about this. Irmãos, eu passei por uma situação alguns meses atrás. And I went through a situation a couple months ago. Eu já estava nesse momento de transição junto com o pastor Lamarcus. And I was already in that period of transition from Pastor Marcus to me. E na minha vida pessoal eu passei por uma situação que, como se diz, saltou uma alarma, acendeu uma alarma. And in my personal life, I went through a situation that kind of rang some alarm bells. E nessa situação, conversando com a minha esposa, ela falou assim para mim: vamos jejuar com relação a esse assunto. And so I talked to my wife about it, and she said, "Let's fast on this." Porque eu vi que o sentimento que estava nascendo ou brotando dentro de mim Because the feeling that I felt was growing in me era algo que não era bom, was something that wasn't good, e tampouco o lugar aonde eu estava indo com esse sentimento era bom. and nor was the place that I was going good. Poderia surgir uma raiz de amargura ou alguma coisa dentro do meu coração. There could have been a kind of feeling of resentment in my heart that was growing. E entendendo isso, And so understanding that, foi aonde eu pensei, eu como cristão eu não posso ter esse sentimento. I understood that as a Christian I couldn't have that Não feeling. importa se eu sou pastor, se eu sou
não importa, como cristão, eu não posso ter esse sentimento dentro de mim. And I understood that as a Christian, I couldn't have that feeling within me. Então, eu e minha esposa, o que foi algo que nós começamos a fazer por um período de And tempo, so what we began to do for a period of time, que, diga-se de passagem, me ajudou nessa situação, which helped me in this situation, o Espírito Santo começou a me guiar para fazer um jejum um pouco mais prolongado. the Holy Spirit led me to do a longer fast. E o que em princípio era para ser alguma coisa de uma semana, talvez, And something that might have just been 1 week ela vem se desenvolvendo por meses. has been happening for months now. E é precisamente em cima disso And it's on top of that que eu quero começar a falar nessa noite. that I want to start to preach tonight. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, If you guys can open your Bibles to the book of Matthew, chapter 17, e o versículo 14, vamos ler do 14 verse 14, and we're going to be reading from verses 14 até o versículo 21. to verse 21. Mateus 17, 14 ao 21 diz assim: Matthew 17, verses 14 through 21 says, Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: Ó geração sem fé, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos tereis de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus respondeu, e Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que naquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram, por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te de aqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Irmãos, antes de nós entrarmos, como se diz, em matéria, So before we enter into the subject, eu queria tirar, de repente, algumas, não vou dizer mitos, mas alguns tabus relacionados ao jejum. I wanted to kind of address some, maybe not myths, but taboos about fasting. E quero também que você entenda que essa palavra eu não vou conseguir abordar todos os assuntos que eu gostaria de abordar por causa do tempo. And I want you to understand that I'm not going to be able to talk about everything that I want to talk about fasting just because of the time that we have. Então, como já foi falado antes a respeito dos avisos, So like it was already said previously during the time that we were sharing our announcements, os próximos mínimo 2 grupos, small groups que nós vamos ter, the next 2 weeks of small groups that we're going to be nós vamos having, estar falando a respeito de 6 tópicos a respeito do jejum. we're going to be talking about 6 different topics relating to fasting. E aí vai ser nos small groups que vocês podem fazer perguntas a respeito do jejum para os líderes de vocês. And it's going to be in the small groups that you're going to be able to ask questions. E se for necessário que a gente prolongue para um terceiro small group, nós vamos estar fazendo. And if we need to, we can continue for a 3rd week after that. Porque o que eu peço a Deus é que quando nós terminamos tanto a pregação de hoje como esses small groups, Because what I ask God is that after we finish this message today and in the small groups, a tua mentalidade relacionada a jejum tenha mudado your mindset surrounding fasting will have changed. e você comece a ter o desejo de jejuar e buscar a Deus. And you'll begin to have the desire to fast. O primeiro que eu gostaria de falar para vocês é que ninguém morre por fazer jejum, gente. And so the first thing that I want to say is that no one dies from fasting. Nós temos o exemplo de Moisés. We have Moses. Moisés ficou, é um dos únicos casos na Bíblia onde Moisés ficou 40 dias. Moses is one of the few and only cases in the Bible where he stayed 40 days fasting. E eu quero deixar claro aqui,
Aí foi um caso especial, porque ele estava envolvido na glória de Deus. And that was a special case because he was surrounded by the glory of God. 40 dias sem comer e sem beber, porque a Bíblia relaciona isso. And he spends 40 days not eating and not drinking. E ele não morreu por essa causa. And he didn't die. Jesus ficou 40 dias sem comer. And Jesus spent 40 days without eating. A Bíblia não fala nada a respeito de que ele ficou sem beber. And the Bible doesn't mention if he didn't drink. Porque uma pessoa, a partir do 5º dia, ficar sem tomar água, o seu corpo pode entrar em colapso. Because after the 5th day without water, your body kind of starts to collapse. Então eu volto a falar, Moisés foi um caso excepcional porque ele estava envolvido na glória de Deus. Mas isso é outra história. Moses was a special case because he was surrounded by the glory of God. Jejum não faz mal para a saúde. Fasting isn't bad for your health. De fato, agora tem se colocado de moda o jejum intermitente. And in fact, it's kind of become a trend now, right? Intermittent fasting. Alguém já ouviu falar do jejum intermitente? Has anyone ever heard of that, intermittent fasting? Tem se colocado muito de moda It's become pretty trendy fazer uma dieta com jejum intermitente. to diet and have a intermittent fast. 2020 alguma coisa, o prêmio Nobel foi para alguém que falou a respeito dos benefícios do jejum no nosso corpo. And in 2020 something, the Nobel Prize went to someone who talked about the benefits of fasting on our body. Jejum não tem regra. And fasting doesn't have any rules. Aquele que fala assim, mas o jejum tem que ser feito como assim, ou o jejum tem que ser feito dessa forma. If someone says, "Oh, fasting needs to be done this way or that way," Jesus não deixou um período específico, uma forma específica de ser feito o jejum. Jesus didn't leave us with a specific time that we have to do a fasting, or in a specific way that we have to do fasting. A única coisa que tem que ser é feito. All you have to do is fast. Ademais, existe uma crença popular, And there's this common belief, sobretudo para aqueles que cresceram no meio cristão, especially for those who grew up in Christian circles, que quando você está fazendo jejum, você não pode falar para ninguém. that when you're fasting, you can't tell anyone. Eu lembro que muitas vezes I remember that often, or many tive times, contato com pessoas que estavam jejuando, I would meet people who were fasting. e era engraçado porque quando você oferecia alguma coisa para comer para a pessoa, And it was interesting because when you try to offer something for them to eat, ele falava bem baixinho assim, eu estou jejuando. they would say really quietly, "I'm fasting." Como se falar mais baixinho, se fosse pecado, As estaria eliminando ou fazendo pecado menor, não? As if it was something wrong to say that you were fasting. Gente, vamos entender uma coisa, vamos começar a pregação de hoje vai ser um pouco diferente, porque nós vamos estar mais ou menos estudando, So ok? the message today is going to be a little bit different because we're going to be kind of studying. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5 e versículo 16. Let's see what the Word of God says in Matthew chapter 5, verse 16. Capítulo 5, versículo 16, diz assim: Matthew 5:16 says, Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deixai ver as vossas boas obras. "Let your light shine before others, and may they see your good deeds." Se as pessoas, ou se a igreja não vê, as pessoas, nossa própria comunidade, não vê a gente fazendo as coisas, If our own community doesn't see us doing good deeds, como que eles vão estar fazendo? how are they going to then do them? Nós devemos de pregar primeiramente com o nosso exemplo. We should first preach with our example. Nós vemos nas Escrituras os apóstolos falando a respeito de jejum. We see the apostles talking about fasting. Nós vemos nas Escrituras Jesus fala a respeito do jejum. We see Jesus talking about fasting. Porque, até onde eu sei, Jesus estava sozinho. A parte de Satanás, ele estava sozinho quando estava no deserto. Because as far as I know, Jesus was in the desert alone when he was in the desert. Ele teve que falar para alguém que ele tinha feito aquele jejum de 40 And dias. so he needed to tell someone, he had to have told someone. Porque depois alguém foi e escreveu a respeito disso. Because at some point someone else wrote about it. Existia no tempo antigo, no tempo de Israel, In the past, in the time of Israel, nós vemos no livro de Levítico, capítulo 23 e 27, tinha o dia da expiação, onde era feito o jejum.
we see in the book of Leviticus that there was a day of fasting. Então, era como que se nós temos o domingo para fazer o culto, So it's as if there was this, like we have today, Sunday, that we have our service. e tem uma crença popular que você não pode falar que você está indo para o culto, que senão é pecado, ou o culto perde o efeito. And imagine if there was this popular belief that you couldn't say that you were going to church because it was a sin to announce it or something like that, and it wouldn't have the same effect. Aí o que você vai fazer? Você vai vir, então, vai sair escondido de casa, vai chegar aqui disfarçado para ninguém te reconhecer? And so are you going to leave home secretly and then come here in a disguise in order to try to like hide from it? No dia da expiação, todo mundo se reunia ali em jejum. And so on this day of fasting, everyone would gather and they would fast together. Nós vemos Esther, e Esther manda que o povo de Israel jejuasse, que os judeus jejuassem, porque ela ia se apresentar perante o rei. And we see in Esther that she commands the Jewish people to fast because she was going to present herself before the king. Mas de repente, então, você pode falar para mim assim, tá, mas e quando Jesus fala que não é para a gente fazer igual os fariseus e falar que estão fazendo jejum, que faça, que o seu pai vai recompensar em secreto? And so you might be asking, well, Pastor, then what about that passage Jesus says that we shouldn't be announcing like the Pharisees when we're fasting or when we're praying? Nesse momento, In that moment, Jesus não está falando para você não falar para ninguém que você está jejuando. Jesus isn't telling you to not tell anyone that you're fasting. Jesus está falando para você não fazer como os outros fazem, que jejuavam para que os outros vissem e esperassem essa recompensa. Jesus was saying for you to not fast like other people who were fasting so that other people could see that they were fasting. Você não precisa esconder de ninguém. You don't need to hide it from anyone. Você, pai, não precisa esconder para o seu filho que você está fazendo jejum. You as a parent don't need to hide from your kids that you're fasting. Pelo contrário, você deve de estimular ele com o teu próprio exemplo. On the contrary, you should be encouraging them through your own example. Você, pai, o teu filho tem que ver você jejuando, tem que ver você orando, tem que ver você lendo a Bíblia. Parents, your children need to see you fasting, reading the Bible, praying. Existe algum mandamento na Bíblia a respeito de ler a Bíblia? Is there any commandment in the Bible about reading the Bible? Sim, a palavra do Senhor diz lá atrás que nós devemos de esquadrinhar as Escrituras, mas não diz o mandamento assim, leia a Bíblia. Yes, the scripture does say that we should scour the scripture and learn the scripture, but there's no command that says read the Bible. Então tem determinadas coisas que eu não consigo entender. Se orar a Deus, ainda que existe algo afirmativo, Jesus dizendo, orai. So this is something that confuses me that, for example, praying, even though Jesus says pray, Você não precisa orar escondido, porque ainda que o Senhor fala que nós devemos fechar a porta do seu quarto e orar em secreto, que o nosso Pai recompensa em secreto. you don't need to hide the fact that you're praying, even though Jesus says that for us to close the door and pray in secret so that your Father will reward you in secret. Nem por isso nos impede de chegar aqui na igreja e estar orando uns pelos outros. That doesn't stop us from being here at church and praying for one another and praying. Também não impede nada de quando você está reunido em família fazer o teu devocional em familiar. It also doesn't stop you as a family to come together and do a devotional. Então, muitas vezes eu não entendo que mistério existe em cima do jejum que tem que ser um segredo. Eu não posso falar para ninguém que eu estou fazendo. So I don't understand where this idea came from that fasting needs to be a secret and that we can't share with anyone that we're fasting. A outra coisa que isso aí é uma discussão. Eu não sei se vocês têm contato com muitas pessoas, mas outra discussão que existe muito assim diz: não é obrigatório jejuar porque a Bíblia não fala a respeito disso. And I don't know how often you might have heard this, but I've heard it before that you don't have to fast because it's not in the Bible. Também não está na Bíblia que nós temos que falar língua estranha. It also isn't in the Bible that we need to speak in tongues. E, como eu acabei de falar, também não está na Bíblia dizendo que nós temos que orar Nor that we need to pray escondido. in hiding. A Bíblia nos ordena a orar. The Bible tells us to pray. E a Bíblia tampouco fala que nós devemos de ler a Bíblia. Não existe um mandamento para isso. And the Bible doesn't tell us to read the Bible. There's no commandment for that. Mas só que se subentende sobre os versículos que estão sobre o que a Escritura diz a respeito disso. But it's understood through what Scripture says about that. Quando a Bíblia fala para Josué, pega essa palavra, medita nela de dia e de noite, dela não te apartes. When the Word of God says to Joshua to read and meditate on this Word day and night, Não é um mandamento direto dizendo assim,
leia a Bíblia. It's not a direct command that's saying read the Bible. Mas você consegue entender a mensagem que está sendo mandada ali? But you understand the message that's being conveyed there. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, o que ele diz? Jesus, when he was talking about heaven, what did he say? Quando ele vai para o céu, ele diz assim: mas façam tudo o que eu vos tenho ordenado. He said, but do everything that I have commanded you. Façam tudo aquilo que eu fiz. Do everything that I did. Por quê? Porque primeiro, segundo o que nós entendemos pela Bíblia, nós temos que pregar com o nosso exemplo. Because according to what we've just read in the Bible, we need to lead by example. Todos estamos de acordo que Jesus jejuava? We all are in agreement that Jesus fasted. Porque a Bíblia não fala somente daqueles 40 dias. Because the Bible doesn't just talk about those 40 days. Então nós entendemos isso. And so we understand that. Mas ainda que não seja um mandamento direto, But even though it's not a direct command, Jesus criou uma expectativa esperando que você jejuasse. Jesus created this expectation for you to pray, for you to fast. Se você está com a sua Bíblia aberta aí em Mateus, vai no capítulo 6 And if you still have your Bibles open to the book of Matthew, go ahead and go to chapter 6 e versículo 16. and verse 16. Você deveria ter trazido um negocinho para tomar notas. You guys should bring something to take notes with. Jesus diz assim, ó: Jesus says, quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Como começa o versículo? so how does the verse start? Quando jejuardes. When you fast. Vou tentar dar um outro exemplo. So I'm going to try to give a different example. Eu fui na casa de alguém, eu visitei você. I went to your house, I visited you, E minha esposa esqueceu alguma coisa do Gabriel lá na tua casa. and my wife forgot something from our son at your house. E aí eu falo para você assim, ó: não te preocupa. Quando você vir na minha casa, você me And traz. if I say to you, when you come to my house, you can bring it. Eu tô mandando você vir trazer. Am I telling you to come and bring Mas it? o que eu tô criando? But what am I creating? What am Eu I? estou criando a expectativa de que quando você venha na minha casa, você traga isso. Eu não preciso ir até você. I'm creating this expectation that when you come to my house, Quando you'll bring the Jesus, thing. quando Jesus dá esse direcionamento, And so when Jesus gives us this direction, ele não está mandando você, mas ele está criando uma expectativa que você faça isso. he's not commanding you, but he is creating an expectation for you to do this. Ele está dizendo assim, ó: eu não estou te mandando, mas se você for fazer, He's not saying you have to do this, but if you're going to do this, when you do this, não faça dessa forma e dessa forma. don't do it in this and this way, Mas faça desta outra maneira, porque assim é o jeito correto de se fazer. but do it in this other way, which is the correct way. Vocês estão entendendo? Do you guys understand? Amém? Amen? Está todo mundo acordado ainda? Is everyone still awake? Amém. Amen? Dentro disso, vamos agora entrar diretamente em matéria. So, now going to the subject at hand. Versículo 17. Vamos voltar lá. Verse 17. Capítulo 17. Chapter 17. Capítulo 17, versículo 14. Jesus está ali, os discípulos... Veio o pai de uma criança porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. So in verse 14, the scene is kind of that there's this father who comes and brings his son to have a demon expelled from him because the disciples weren't able to do it. E se você é um estudioso da palavra, eu quero que você tenha a mente bem aberta com aquilo que eu vou falar agora. And if you study the Bible, then I want you to be paying attention to what I'm about to say. Porque se você ficar preso dentro do que você somente estuda, Because if you are stuck in just what you study, provavelmente você não vai ter um crescimento. you most likely will not have growth. Porque durante muito tempo eu tive preso, de repente, da mesma visão que você tem, ou talvez não, ou que você tem. Because I might have at one point been kind of stuck in the same thought process that you are in right now. Irmãos, com relação a isso, eu levo mais ou menos um mês estudando a respeito do jejum. So I've been studying about fasting for about a month now. Para mim poder chegar aqui hoje, eu chegava a estar com expectativa de poder ter esse dia. With the expectation to be able to share what I've learned with you guys today. Para a gente estar estudando junto a respeito So that we disso. can study together.
Muito bem, os discípulos chegam, eles oram por aquela criança, o demônio não sai, o pai procura Jesus. So the disciples go, they pray for that kid, the demon doesn't come out, the father goes and tries to find Jesus. O que é que Jesus fala para eles? And so what does Jesus say to them? Quem sabe, quem lembra? Does anyone remember? Versículo 17, ele diz assim, ó geração sem fé. He says, you unbelieving generation. E ele ainda faz uma exclamação dizendo, até quando estarei eu com vocês? And he even asked a rhetorical question saying, how long shall I stay with you? Ele diz assim, por causa da pequenez da vossa fé, And he says, vocês não conseguiram expulsar esse demônio. and he says, because of your little faith, you were not able to expel this demon. Quem dera nós tivéssemos mais tempo para nos aprofundarmos nessa parte aqui. Mas quando Jesus diz assim, que nossa fé, ela deve de ser do tamanho de um grão de mostarda. And I wish we had more time to go into this, but where it says that if you have the faith as small as a mustard seed, Quando ele diz assim, do tamanho e não como um grão de mostarda, muitas vezes é falado de maneira errada. and when he says with the faith as small as a mustard seed, Se ele coloca como um grão de mostarda, ele está limitando que a nossa fé seja desse tamanho, certo? and it's often wrongly said the faith as a mustard seed instead of as small as, because if we do that, then we limit it to just that tiny size. Agora, quando ele está falando que nossa fé deve ser do tamanho de um grão de mostarda, é por causa que o grão de mostarda, uma vez quando ele brota, But when it says that you have to have a faith as small as a mustard seed, because when that mustard seed is planted, quando o grão de mostarda ele brota, ele cresce da mesma, não sei se você sabia disso, a mesma altura que a árvore tem para fora, ela tem para baixo, em raízes. when it grows, the mustard tree, it grows the same amount of distance that it grows up, it'll grow in its roots. E quando ele tá, a palavra grega usada aqui, quando ele diz assim, que vocês dirão para esse monte, passa-te de aqui para lá. And when it says here, and you will say to this mountain, move, and it'll move from here to there, in Greek, Talvez para o inglês agora vai ficar um pouco difícil, mas a palavra grega aqui usada, ela está em contínuo, enquanto vocês estiverem dizendo para esse monte, dizendo constantemente para ele, ele vai se mover. but in Greek here, it's using the gerund, it's the continuous tense. So while you are saying to this mountain, move from here to there, it will move. Quantos estão entendendo aqui? So how many are understanding what's De going on? repente, meus irmãos, vamos fazer uma pausa aqui. De repente, você passa por circunstâncias na tua vida. And so maybe you're going through circumstances in your lives, E você ora a Deus e pede a Deus solução por aquilo. and you'll pray to God and you'll ask God for a solution to that. E eu confio, eu sei no Deus que eu sirvo que Ele pode fazer as coisas de maneira instantânea. And I believe in a God that can do things instantaneously. Mas enquanto isso não acontecer, faz uma coisa, ativa a tua fé e fica constantemente falando sobre isso, falando o que você precisa. But until that request is, or that prayer is answered, continue to ask for it, continue to pray on it. Enquanto isso não acontecer, And until it happens, enquanto a vontade do Senhor não prevalecer, until the will of God does not prevail, continua declarando sobre isso. continue to declare over this. Coloca uma coisa na tua mente, tenta começar a mudar assim, ó. Enquanto não chegar aquilo que eu preciso é porque não acabou ainda. And keep this in mind and say to yourself that until this doesn't happen, it's not over yet. Deus não nos chamou para a gente estar de forma passiva. God didn't ask us to be passive. Nós temos sido crentes passivos. We've been passive Christians. Nós muitas vezes aceitamos as circunstâncias como elas estão. Oftentimes we accept circumstances as they are. Mas eu te animo nessa noite a você sair desse estágio passivo e entra no estado ativo agora. But I invite you now to leave that stage, that passive stage, and enter into an active stage. E quando você vê o problema na tua frente, vai em cima dele. Não espera ele vir até você. Vai em cima dele. And when you see a problem coming towards you, face it head on. E ativa essa tua fé e começa constantemente a dizer assim, ó, esse gigante vai cair, esse gigante vai cair, esse gigante vai cair em nome de Jesus até a hora que ele cair. And activate this faith saying, this giant is going to fall, this giant is going to fall. Porque Jesus fala assim, ó geração sem fé Because e perversa. Jesus says, you unbelieving and perverse generation. Aí nós vamos lá para o final agora, porque eu quero causar um pequeno conflito aqui. And then we're going to go all the way to the end because I want to say some stuff. Vai lá no 21 e diz assim, ó, contudo, And then in verse 21 it says,
essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. This type of demon is only expelled through fasting and prayer. Aqui nós sabemos, se nós vamos estudar o original grego, existem muitas linhas de pensamento a respeito disso. And so we're going to look at the Greek here, and there's several different schools of thought on this. Se nós vamos estudar a palavra grega que é usada aqui para espécie, If we look at the Greek word here for type, ele está falando a respeito literalmente de uma categoria, de um tipo. it's literally talking about a category. Existem linhas de pessoas que estudam, de teológicos, And there are some people who study this, que eles entendem que Jesus está falando dessa espécie de incrédulos. that Jesus is talking about these unbelievers. Há outras pessoas que entendem que, quando ele fala, contudo, essa espécie, ele está falando a respeito dessa espécie, dessa classe de demônios. And others believe that where it says this type, this kind, Porque, it's referring to demons. porque a palavra usada aqui, eles usaram a palavra casta. Jesus fala casta, esta casta. Because Jesus uses the term castas. Durante as traduções foi agregada a palavra casta de demônios, mas segundo a interpretação. And in later translations, translators added the word demon. So this caste of demon, this type of Eu demon. entendo que Jesus está falando aqui a respeito daquela classe de demônio em específico. And I believe that Jesus is talking specifically about that type of demon. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. But I want to ask you something. O que é mais difícil fazer? What's more difficult to do? Expulsar um demônio To expel a demon ou perdoar pecados? or to forgive sins? É uma pergunta. Se alguém quiser responder, pode ficar à vontade. Qual que é mais difícil? Expulsar it's- demônios ou perdoar pecados? And it's a question, so you're free to answer. Alguém entende? Alguém quer responder? Não? Does anyone understand? Does anyone want to answer? Irmãos, eu entendo que perdoar pecados é o mais difícil. I understand that forgiving sins is harder. E o que você precisa fazer para você ter os seus pecados perdoados? And what do you need to do to have your sins forgiven? Somente crer. You just need to believe. O que você precisa para crer? What do you need to believe? Fé. Faith, Verdade? right? Você precisa de fé para crer que Jesus é o Filho de Deus. You need faith to believe that Você Jesus is precisa the Son de of fé God. para crer que Ele veio a esse mundo e morreu, o terceiro dia Ele ressuscitou. And you need faith to believe that he came to this earth and died on the third day and resurrected. E você também precisa de fé para crer que Ele perdoou os teus pecados. And you need faith to believe that he forgave your sins. Então, por que eu não preciso fazer nada? Eu não preciso fazer nada para poder ser perdoado. Mas aqui Jesus está falando assim, que essa classe de demônios somente se expele com jejum e com oração. So, if that's the case, then why did you say here that this kind of demon Porque can agora only come out by prayer and fasting? eu vou te explicar o que o jejum faz na nossa vida. Because I want to explain what fasting does in our lives. O jejum, ele não muda Deus. Fasting doesn't change God. Esse foi alguns dos escritores que eu andei lendo com relação a isso. O jejum, ele não muda Deus. Fasting doesn't change God. O jejum, ele muda nós. It changes us. O que o jejum faz, ele mata a nossa carne, What fasting does is it kills our flesh fazendo com que a minha fé seja ativada, and activates our faith, levando a que eu vá crer nas coisas extraordinárias de Deus. and it leads us to believe in the extraordinary things from God. Então, quando os discípulos chegam ali, o problema não foi que eles não estavam em jejum e oração, provavelmente eles estavam. So when the disciples get there, Quando eles chegaram ali, o problema não foi que eles não estavam em jejum e oração. The problem wasn't that they weren't fasting or praying, the disciples. O problema foi que eles não creram que que o poder que estava sobre eles podia expulsar aquele demônio. The problem was that they didn't believe that they had the power to expel those demons. De repente, na hora que eles foram fazer aquilo, a credulidade deles ou a fé deles não foi o suficiente para aquilo. And maybe in that moment their faith or their belief wasn't strong enough. Não é assim, mas deixa eu tentar pintar dessa forma para ver se você entende. And it's not the case, but let me try to illustrate this for you guys. Vamos pensar que para a gente poder conseguir determinadas coisas diante de Deus,
Let's imagine that if we needed to get certain things from God, a gente necessita alguns créditos. Não é assim, quero deixar claro, porque o jejum, a gente não consegue nada por merecimento. we imagine if we needed anything from God, we would need to cash in some credits, and that's not the case because we can't do that. Mas quando você chega para poder buscar algo na presença de Deus, se a tua fé ela não é grande o suficiente para você alcançar isso, But if you go into the presence of God and your faith isn't big enough for you to do that, você fica curto. Você não then ganha. you'll fall short of that. Deixa eu contar uma experiência para vocês que eu tive há muitos anos atrás. So let me share an experience that I had several years ago. Eu estava recém iniciando um novo conhecer com Deus. I had just started to know God. E somente entre eu e Deus, algo assim que era íntimo, entre eu e Ele, eu pedia uma coisa para Ele. And just between me and God, I asked him something. Eu estava vivendo no Brasil ainda. I was living in Brazil still at the time. E eu pedia sobre mim a autoridade para poder orar sobre as pessoas e elas serem curadas. And I asked God for the authority to be able to pray over people and they be healed. Mas sabe quando você pede porque você deseja, mas pensa que nunca vai acontecer? But you know when you just pray, but you know that it's not going to happen? Então, aconteceu que um dia chegou uma pessoa sobre mim, era algo que era íntimo entre eu e Deus, a pessoa não sabia de nada, orou por mim e falou, o que você tem pedido, o Senhor está te dando hoje. And so then one day someone who had no idea of what I had asked God came over and prayed for me. And they said, what you've asked God, God has given you. E daí ele foi específico, o Senhor está te entregando hoje a autoridade para curar as pessoas. And they were specific with it. They said, God has given you the authority now to heal people. Pergunta por quantas pessoas eu orei para So cura. ask how many people I prayed for. 0. 0. Eu pedi algo, eu ganhei e eu não usei. I asked, I received, but I didn't use it. Mas um dia eu estava morando na Espanha. But then one day I was living in Spain. Foi a primeira vez. It was the first time. Eu tinha pregado numa igreja e quando eu chamei as pessoas para virem na frente, porque eu senti que para eles virem na frente, And I had preached in a church, and when I asked people to come up, eu comecei a orar por várias pessoas e de repente veio na minha mente algo dizer assim, bolsa de remédio. and as I was praying for people, I received this kind of phrase, like a medical bag. Só que eu não sabia para quem era. Eu estava orando por várias pessoas, só vinha aquela coisa na minha cabeça, bolsa de remédio, bolsa de remédio. But I didn't know who specifically it was for, but I just remembered it was medicine bag. Então, de repente, eu fui orar por uma irmã e o Senhor falou comigo que era para orar por ela a respeito disso, porque ela era a pessoa que eu via a bolsa de remédio. And when I went and I prayed for one of the sisters in the congregation, God showed me that it was for her that I was supposed to be praying for. Vocês não têm noção do que é a cabeça da gente na hora que a gente está orando por alguém, mas muito rápido na minha mente eu pensei, e se eu oro e não acontece nada? And while I was praying, the thing that came to mind was like, what if I pray nothing happens? O Senhor falou, não é você que faz, sou eu que faço. And the Lord said, it's not you who does it, it's me. Isso foi muito rápido. And it was very quick. Então eu orei por aquela irmã And so I prayed for that sister para a cura. for healing. E já está. Fui embora. And then I left. 2 meses depois me chamaram de novo para ir lá, para poder pregar uma vez mais. 2 months later, they called me back to preach again at that church. Essa irmã veio e me procura And this sister, she came and found me. e diz assim que ela realmente tinha uma bolsa de remédios em casa And she told me that she had like a medicine bag at home. e ela tinha um problema parecido com a mulher do fluxo de sangue. And she had a problem similar to the woman who had the blood hemorrhage in the Ela Bible. já estava em anemia crônica porque ela perdia muito sangue. And she was already anemic because of it. E naquele dia o Senhor curou ela. And on that day, the Lord healed her. Mas naquele momento, meus irmãos, But in that moment, eu tive que, de certa forma não, eu tive que crer que Deus era capaz de fazer aquilo. I needed to believe that God was capable of doing that. Entender que o poder não está em mim, eu simplesmente sou um canal que faço aquilo. And understand that it wasn't the power in me, but that I was just a channel for that power. Agora, eu vou ter que correr porque nós estamos atrasados. And now I'm going to have to rush. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. I'd like you all to understand something. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Open your Bibles to the book of Luke para você entender mais ou menos o que nós estamos falando aqui e para onde nós estamos indo. so that you can understand what I'm talking about and where I'm going with this. Lucas, capítulo 5, versículo 36, é uma passagem muito conhecida. Luke 5:36. It's a very well-known passage.
5:36, nós vamos ler alguns versículos. 5:36, we're going to read some verses. E lhes acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre a roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Vamos ver. Se nós pegamos... Eu fiquei pensando muito a respeito dessa parábola. And so I had been thinking a lot about this parable. Imagina que você tem uma roupa velha, Imagine that you have some old clothes, uma calça like a pair of pants, ou uma camisa. Aí você vai Or- lá t-shirt, e compra uma nova ou alguém te dá uma nova. and you buy a new one. Mas você gosta tanto daquela calça velha. But you like those old pants so much. E ela tá lá com um buracão grandão. Ainda que agora é de moda os buracos, mas... Tipo, o buraco que não faz parte da calça, vocês entendem, né? And they have a large tear in them. Aí você faz assim, não, agora eu comprei essa calça, mas eu gosto tanto da velha, que eu vou lá, vou cortar o pedaço que está ali e vou colocar em cima da minha calça velha. And you think, oh, I like this old pants so much that I'm going to cut the new pants up to Faz- make a patch for the old one. Faz sentido para você isso? Does that make sense to you guys? Sobretudo nos tempos que nós vivemos hoje, com a facilidade que nós temos para comprar roupa. Especially with how easy it is nowadays to buy clothes. Pra gente que quantos de nós aqui entramos no nosso guarda-roupa, porque aqui nos Estados Unidos a gente entra dentro do guarda-roupa, né? So how many of us go into our closets because here in the U.S. you can actually like walk in them? Aí você entra lá e você olha assim e diz assim, nossa, não tenho nada para colocar hoje. And you walk in there and you look around and you say, wow, I have nothing to wear today. Talvez você passou por isso hoje, Maybe you went through that today. mas você tem lá, sabe Deus quantos pares de calça, camisa, vestidos e, enfim. But you have so many pairs of pants and shirts and etc. Agora tenta entender isso no contexto do Antigo Testamento, que as pessoas tinham somente uma roupa para poder usar. Now understand this in the context of the Old Testament when people only had one clothes that they would wear. É só você ler a Bíblia e você vai ver isso, que as pessoas a maioria delas somente tinham uma roupa para usar. And you just have to read the Bible to kind of understand that the majority of the people there only had one clothes. Ninguém vai pair of pegar uma clothes. roupa nova e vai recortar ela e colocar isso aí em cima de uma roupa velha. No one is going to cut up new clothing in order to patch up old clothing. Da mesma forma, eu falei isso no sábado que nós tivemos amanhã com Deus. O vinho, misericórdia. And in the same way with the wine, Ninguém pega um odre, eu esqueci a palavra odre. Ninguém pega um odre velho. Deixa eu te explicar como é que funciona. no one gets old wineskin. O odre era um negócio feito de couro, costurado. A wineskin was like a thing made of leather and it was kind of sewn together. E ele tinha uma regulagem em cima para eles poderem controlar a quantidade de ar que entrava dentro. And it had kind of a valve at the top that would control how much air would E go in. assim, poder fermentar o suco da uva e fazer dele vinho. And so through that they were able to ferment grape juice into wine. Nós sabemos que quando algo fermenta, o que ele acontece? And we understand that when something ferments, what happens to it? Cria gás e expande, verdade? It creates gas and it expands, right? Então o que vai acontecer com esse odre de couro? So what would happen to this wineskin? Ele vai expandir. It would expand, right? Quando você abrir ele para poder colocar, para poder tomar o vinho, o que vai acontecer? And when you would open it to be able to drink the wine, what would happen? Esse couro, ele vai de certa forma voltar um pouco, mas só que ele vai ficar o que nós chamamos em português de laceado, ele vai estar aberto. It will continue to be expanded. Mas só que esse couro, ele já perdeu parte da flexibilidade dele. But this leather, at this point, it's already lost a little bit of its E flexibility. Jesus pega esse exemplo e diz assim, agora ninguém vai pegar esse odre que já foi usado e vai colocar vinho novo dentro dele. And Jesus is saying, no one is going to take this wineskin, this old wineskin, and put new wine in it. E vai fechar ele de novo, porque o que vai acontecer? And Ele close vai it again, expandir because it's going to expand. e ele já não tem mais como
abrir mais, and it has no other way to open, to expand. vai arrebentar, você vai perder o odre e vai perder o vinho. And it's going to tear the wineskin, and you're going to end up losing the wineskin and the wine. Todas as vezes que Jesus, que a Bíblia fala a respeito de vestiduras, que a Bíblia fala a respeito de vinho, ele está falando de relacionamento com Deus. And every time Jesus talks about wine, he's talking about a relationship with God. Não vos embriagueis com vinho, mas fazeis o quê? Don't Enchei-vos do Espírito Santo, relacionamento com o Pai. get drunk on wine, but fill yourselves with the Holy Spirit. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz em Efésios 4:22. Ela diz assim: despios vós do velho homem e revesti-os do novo de Deus. Look what it says in Ephesians. Reject the old self and bring on the new creation. Revestimento, ou seja, nós nos enchermos novamente de algo novo. Deixa o velho para trás e pega o novo. So leave the old in the past and take in the new. Agora Jesus fala assim, que ninguém vai colocar vinho novo sobre um odre velho. But Jesus is saying here, no one is going to put new wine in old wineskins. Se não houver uma mudança nesse recipiente aqui, If there's no change in this, se não houver uma mudança nesse recipiente aí, if there's no change in the recipients out there and here, se não houver uma mudança na tua mente, if there's no change in your mind, o que a palavra do Senhor fala em Romanos? Assim que renovaos sobre o poder da vossa mente. what does the Word of God say in the book of Romans? Transformai-vos no poder da vossa mente. Transform your minds. Muda a tua forma de pensar. Change the way you think. Não pensa que fazer um jejum vai te matar. Don't think that fasting is going to kill you. O primeiro dia vai ser difícil, claro que sim. O segundo dia, se você quer fazer um jejum mais estendido, também. The first day is going to be rough. The second day might be rough as well if you extend it. O terceiro vai ser difícil, The third might be difficult as well, menos que o segundo. but less so than the second. Mas a partir daí, meu irmão, você coloca ele no ponto morto e você vai só na inércia. But then at that point, you just put it in neutral and dry. Se and você let quer it go. descobrir os benefícios do jejum para o nosso corpo, If you want to see the benefits of fasting for your body, vai para o small group que nós vamos estar falando a respeito desses benefícios em cima do nosso corpo. go to the small group to understand, because that's what we're going to be talking about. Mas isso aqui, essas partes são algo que vem por consequência. But this comes as a consequence. O motivo principal para que nós façamos um jejum tem que ser a busca de Deus. The main reason for us to fast needs to be to seek out God. Se você não mudar a tua mente, se você não mudar as tuas atitudes, If you don't change your attitudes, o Senhor não vai colocar vinho novo. the Lord isn't going to put new wine, Porque você não tem estrutura para aguentar, eu não tenho estrutura para aguentar. because you and I don't have the structure to take it. Meus irmãos, nesse período que eu tenho começado a fazer essas consagrações, esses jejuns, And during this time that I've been doing these fasts, eu não tenho visto grandes mudanças, I haven't seen huge changes, mas só que eu tenho visto tão pequenas coisas no meu dia a dia. but I've seen small things change in my day-to-day life. É como se você começasse a aumentar a tua sensibilidade. It's as if you turned up your sensitivity, Então você começa a entender um pouco mais as coisas de Deus. and so you start to understand a little bit more from God. Então, se você faz isso, o que você vai estar fazendo? Você vai estar transformando essa estrutura aqui, So if you do this, what are you doing? You're transforming the structure here, transformando os velhos costumes changing your old habits and behaviors, em novos costumes. E se você faz isso, o Senhor vai começar a derramar algo extraordinário sobre a tua vida. and you're making new habits. And if you continue to do that, the Lord's going to pour out over your life. Eu não consigo entender uma pessoa que de repente I don't understand a person fica a vida inteira who might spend their entire life servindo a Deus serving God e se contenta com o pouco. and being happy with little. Eu tinha 17 para 18 anos de idade I was around 17, 18 years old quando eu fiz a primeira vez essa pergunta para Deus. when I asked God this question for the first time. Eu falei: Deus, te servir é isso? I said, God, is this what serving you looks like? É isso tudo que uma pessoa pode acessar na tua presença? Is this all that someone can access in your presence? É isso tudo extraordinário que tem na tua presença? Is this it
in your presence. Porque eu não... Se tem uma coisa que eu tenho comigo é assim, se alguém consegue fazer, eu também consigo. Because there's this thing that I have where if I see someone do something, I believe that I can do it as well. Não estou falando de inveja. And I'm not talking about like jealousy. Eu estou falando, se uma pessoa ela é capaz de fazer algo, não estou falando agora de igreja, tá? Estou falando assim, no meu trabalho, alguma coisa, se alguém é capaz de fazer aquilo. But I'm talking about like if I see someone at my job or in any place doing something, Eu também posso. I can also do it. I'm also able to do it. I'm capable of doing it. E agora falando na presença de Deus. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu via pessoas logrando coisas na presença de Deus. And so at 17, 18 years old, I saw people achieving things in the presence of God Uma intimidade que eu não tinha. and having an intimacy with God that I didn't have. E eu dizia, o que está errado? And I would say, what's wrong? É isso que você tem tudo para mim? Is this it that you have for me? E essa pergunta eu gostaria que você fizesse. And that's the question that I have. É isso o máximo que Deus tem para você? Is this all that God has for you? Existe jejum correto There's a correct fast e existe jejum mal feito. and there's a incorrect fast, a poorly done fast. Vamos terminar. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Eu prometo que eu estou terminando. So go ahead and open your Bibles to the book of Isaiah. I'm almost done. Capítulo 58. Versículo 3 ao 6. Chapter 58, verses 3 to 6. O povo questiona a Deus. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. The people, they're questioning God, and I want you to pay attention to Olha this. como eles começam e olha a certeza que eles têm que estão fazendo as coisas certas. So look at the certainty that they have that they're doing the right thing. Isso aqui é um toque de atenção para nós hoje. This is kind of calling to our attention right now. Porque muitas vezes você pode estar pensando que o que você está fazendo está certo. Because you might be thinking that what you're doing is right. Mas talvez não. Olha o que eles dizem. But look what it says. E questionaram. They questioned, Por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Ou tu não prestas atenção? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso. A razão está em que no dia, aqui é Deus falando, a razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Eu chamo o grupo de louvor para cá, se puderem vir. Versículo 4. verse 4. Ora, o motivo está em vosso jejum. O vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos dos céus. Olha o que Deus fala, versículo 5. Look at verse 5. Porventura foi esse o jejum que eu idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a sua cabeça como um junco no brejo, e se deite sob pano de saco e cinzas, em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? Eu fiz essa pergunta no dia da manhã com Deus. So I asked God this question in the morning. Quem aqui vai para o ginásio? Who here goes to the gym? Ginásio, faz exercício, workout. Academia. Academia. Ginásio não é, né? Espanhol. Desculpa. Se você for lá If you go to the gym uma vez, once corre lá 20 minutos and you run 20 minutes e faz um pouco de exercício, total 1 hora, and you do some exercise to total an hour, você vai sair de lá sarado? are you going to leave there all buff? Sim? Yeah? Não? No. A mesma coisa acontece com o jejum. The same thing happens to fasting. Não vai ser fazendo jejum uma vez no ano Fasting once a year que você vai ver algo acontecer. isn't going to lead you to see anything happen. E se isso é muito para você, desculpa eu te falar, se você fizer jejum uma vez no mês, ainda assim não é suficiente. And if you think that's a lot, if you think doing once a month
is a lot, that also isn't enough. O que você faz na academia? What do you do in the gym? Você muda o quê? You do what? Teu corpo, verdade? You're changing your body, right? Com o jejum, o que eu falei que nós fazemos? With fasting, what did I say we do? Nós mudamos Deus? Nós Do we mudamos change os outros? God? Do we change other people? Nós mudamos quem? Who do we Nós. change? Ourselves. Nós mudamos a nossa vida. We change our lives. É isso que muda. That's what changes. Então não vai ser com uma vez que você faça jejum. So it's not going to be with one time that you fast. Então se você quer realmente conhecer And so, mais a respeito de jejum. if you really want to know more about fasting, Gente, eu tinha muito mais coisa para falar aqui. I had a lot more to talk about, Mas já são quase as 7. but Eu I te convido a consider it's ficar de almost pé. 7. You guys can go ahead and stand up. Eu te animo a você estar participando dos small groups para estudar a respeito disso. I encourage you to participate in the small groups to learn more about this. Mas, sobretudo, eu te animo a você começar a fazer jejum. But I encourage you to fast. No jejum, nos small groups, nós vamos estar falando do que é o jejum, In our small groups, we're going to be talking about what is fasting, o propósito do jejum, what fasting, why we fast, como nós fazemos um jejum, how we fast, como permanecer no jejum, how to stay fasting, como terminar um jejum. and how to finish a fast. Sabe por quê? Do you know why? Por causa desse versículo aqui. Because of this passage here. Versículo 5, onde ele diz Verse assim: 5, which says, porventura foi esse o jejum que eu idealizei? was this the fast that I showed you? Porque eu quero que você, quando jejue, você toque o coração de Deus. Because when you fast, I want you to be able to touch God's heart. Você não vai receber nada por merecimento, não vai ser um sacrifício, não vai ter nada em troca. You're not going to receive anything in return. Mas você vai matar o teu eu interior, você vai fazer aquilo que Paulo diz. But you're going to kill off your inner self and do what Paul said. Você vai fazer aquilo que Paulo diz, tu vai oferecer o teu corpo You're going como to- sacrifício vivo. You're going to offer, like Paul said, your body as a living sacrifice. E aí, meu irmão, And then, se você fizer isso, if you do that, eu espero o dia que você venha e fale para mim do extraordinário que você vai estar vivendo na presença de Deus. I can't wait for the day that you come and tell me of how extraordinary you're living now with God. Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, eu te peço, Espírito Santo, nessa tarde. I ask you, Holy Spirit, tonight, Senhor, pega essa palavra que nós falamos hoje. Lord, get this word that we shared tonight. Eu tenho falado ela com temor a Deus. And I've said this with fear from God. Porque eu tenho te pedido que o Senhor venha a restaurar a tua glória em nossas vidas. Because I've asked God that you restore your glory in our lives. Eu estou pedindo a ti, Senhor, não por mim, I ask God, not for myself, não apenas pelos meus irmãos, nor for my brothers and sisters, mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha a restaurar a tua glória na tua igreja, but I Senhor. ask that you restore your glory in your church. Não somente aqui em North Glen, Not only here in Northglen, mas eu venho te clamar, ó Deus, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha fazer o que a tua palavra diz, que nos últimos dias tu derramarias o teu Espírito sobre a but terra. that you would restore what you said, that you would pour out yourself over in the last days, God. E Senhor, eu te peço que hoje tu estejas tocando com o teu Santo Espírito em nossos corações, And God, I ask that you would touch your Holy Spirit in our hearts, fazendo-nos, ó Deus, entender a importância do jejum para poder viver uma vida íntima contigo, Pai. helping us to understand the importance of fasting to live an intimate life with you. Entendendo que essa vida ela não vai vir de uma maneira fácil, Understand that this life won't come in an easy way, mas que tem que haver do nosso coração um desejo de receber algo extraordinário de ti. but that it needs to come from a desire in our heart to receive something extraordinary from you. Eu te peço, Senhor, I ask you, toca no coração de todos e cada um dos que estão aqui nessa tarde. touch the hearts of each person who's here tonight. Deus, toca no coração daqueles que vão estar vendo essa mensagem depois por internet. Touch the hearts of those who are going to see this message later on the internet. Toca neles, Senhor, nesse momento. Touch them, Lord. Faça essa palavra entrar, porque o mais importante aqui, Senhor, é que a tua palavra entre e frutifique em nossos corações. Help this word enter, because the most important thing is that your word enters into our hearts and be fruitful. E leva-nos a viver esse extraordinário que vem de ti, Pai. And lead us to live the extraordinary in you. Tira, Senhor Deus, essas roupas velhas, tira esses costumes velhos. Lord, take these old clothes off of us.
e derrama o vinho novo sobre nossas vidas. and pour out new wine over our lives. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. A ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, do teu poder. Aleluia. Oh Deus, leva-nos além na tua presença, papai. God, take us beyond your presence. Leva-nos, ó Deus, a viver o extraordinário diante da tua presença. Take us to the extraordinary in your life. Leva-nos, ó Deus, a poder te olhar e te chamar papai. Take us to a place where we can look at you and call you daddy. Leva-nos, ó Deus, a um profundo conhecimento da tua presença. Take us to the deep knowledge of your presence. A te sentir caminhando ao nosso lado To feel you todos os walking dias. by our side every day. E poder, ó Pai, ter a intimidade que nós temos com os nossos pais. And to have the intimacy that we have with our earth fathers. Ou ainda mais, além do que Or nós temos com even nossos more pais. than we have with them. Sabendo que Tu és o Pai perfeito. Knowing that you are a perfect father. E durante o nosso dia, no nosso caminhar, And during our day, while we are walking, em qualquer instante, em qualquer necessidade, poder dizer papai, in any day, any need, we can say, Dad, me ajuda. help me. E poder sentir a Tua presença And de to forma be real. able to feel your presence, your real presence. Saber que Tua mão vai estar sobre mim como um pai que protege o seu filho. Knowing that your hand will be over me like a father that protects his son. Sabendo que a Tua mão vai estar segurando a mim a cada instante. Knowing that your hand is holding mine every instant. Não importando a circunstância, No não matter importando nada. No matter what situation or whatever. Não me importando com quem quer que venha em direção a mim. Not worrying about who else or whatever it's coming against me. Porque Tu está segurando a minha mão. Because you're holding my hand. E eu sou Teu filho. And I'm your son. E eu sou orgulhoso de dizer que eu sou Teu filho. And I'm proud to say that I'm your son. Você lembra quando
Você era pequeno e você segurava a mão do seu pai? Do you remember when you were a kid and you hold your father's hand? Se você teve essa experiência If you e, had this experience, e ter a confiança que com ele você podia tudo. and knowing, trusting that with him you could do everything. De repente seu pai já nem está mais nesse mundo. Maybe your dad is not even here anymore. Mas a experiência que eu gostaria que você vivesse é essa. But the experience that I want for you to live is this. Ter a confiança que o seu pai está segurando a sua mão. Knowing that your Father, your Heavenly Father is holding your hand. E não importa as circunstâncias, ele está And no contigo. matter the circumstances, He is with you. Quem precisa de uma oração, faça assim com a sua Who mão. needs a prayer? Please raise your hand. Se você precisa de qualquer coisa, levanta a sua mão. So if you need anything, just raise your hand. O teu pai, ele está aqui. Your Father is here. E eu quero que você levante sua voz agora e comece a falar com ele, não como o Deus grande, And I want for you to cry out to Him, not just like as a powerful Father, aquele Deus God, longe. but that God that's far away from you. Não. No, not like that. Eu quero que você imagine o teu pai, Deus Pai, na tua frente agora dizendo assim: I want for you to imagine like your Father in front of you, dizendo assim, filho, and for Him saying to you, son, daughter, meu filho amado, my son and daughter, beloved son and daughter, o que você quer que eu faça para what do você? you want for me to do for you? Leva-me além. Leva-me além. Oh, aleluia! Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Aleluia! Aleluia! Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, cada mão aqui levantada. In the name of Jesus, Lord, every raised hand Em here. nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre a vida de cada um In aqui, the Senhor. name of Jesus, I declare your blessings over everyone. Seja qual seja, Pai, a necessidade de cada um aqui. No matter what necessity is, Eu te peço, ó Deus, venha fazer segundo o teu desejo, segundo o desejo do I teu ask you coração. that you come and do according to your way, the way of your heart. Seja qual seja o nosso problema, seja qual for a nossa necessidade. No matter what problem we have or our circumstances, Que o teu nome, Senhor Deus, venha a ser glorificado sobre todas as may your name be coisas. glorified over everything. Eu declaro a Deus que todo ataque sobre a vida dos teus filhos durante essa semana I declare that every attack over or against your sons and daughters' lives this não vai week prosperar, will Senhor. not prevail. Pelo poder que há By no the nome de power Jesus. of the name of Jesus, Eu repreendo todo acidente. I rebuke every accident. Eu repreendo, Senhor Deus, toda pessoa que pode sofrer um acidente essa semana no seu trabalho, no trânsito. I rebuke every person that could suffer an accident on their work or on the traffic. Eu declaro, Senhor Deus, a bênção sobre a vida dos teus filhos na parte de trabalho, Senhor. Aquele I que declare precisa de the um trabalho. blessings of your sons and daughters about a job, those that need a job. Pai, em nome de Jesus, abre portas de trabalho para os teus filhos. Father, in the name of Jesus, open doors for your kids. In the name Independente of da situação Jesus. financeira. Independent of the financial situation. Independente das circunstâncias, Pai. Independent of the circumstances. Abre as portas de trabalho para os teus filhos. Open the doors of work for your kids. Aqueles que precisam de cura em suas vidas, Pai. Those that need healing. Eu declaro a cura em nome de I Jesus. declare the healing in the name of Jesus. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. E declaro a bênção sobre a vida dos teus And filhos. declare the blessings. Te louvo, Pai, your pelos teus blessings filhos que over estiveram your trabalhando kids. comigo. I praise you and thank you for those that work with me today. Que tiveram espontaneamente aqui, Senhor Deus, dedicando um tempo na tua presença, Pai. That we're here just
dedicating a time in your presence. Somente tu pode retribuir a vida de cada um Only you can deles. retribute to their lives. Eu te agradeço a todos que estiveram aqui em cima, os que estiveram trabalhando na porta. I thank you for those that were up here or that were working on the doors, at the doors. Os que estão trabalhando lá agora na mídia, Senhor Deus, Those that are fazendo working with the possível media. este serviço. That are making this service possible. Dá sobre eles uma bênção dobrada, eu te peço. Give upon them a double blessing. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Que essa semana você possa sentir o amor de Deus. May this week you feel the love of God. Andar na graça do Espírito Santo. Na Walk in graça the de Jesus. grace of Jesus. E ser cheio do Espírito Santo. And be filled of the Holy Spirit. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Tenha uma boa semana. Have a good week. Your word is a lamp unto my feet. Your way is the only way for me. It's a narrow road that leads to life, but I want to be on it. It's a narrow road, but your mercy's wide, 'cause you're good on your promise. I'll take you at your